Olá pessoal, Paulo Aquino. Vou dar uma dica para vocês. Toda vez que vocês forem testar uma placa-mãe 775, muitas vezes a placa não vai ligar, não vai dar vídeo por duas coisas. E se você casar essas duas coisas e conseguir colocar essas duas coisas que a placa não aceita ao mesmo tempo, você vai ficar quebrando a cabeça. Por quê? Você tira um, fica trocando sempre um, não funciona. Aí você tira o outro, fica sempre trocando o outro, não funciona. Por exemplo, essa placa-mãe aqui é uma DDR3, frequência de memória 1066. 1066. Então o que acontece? Essa placa-mãe, ela estava com um processador 5800. Um processador antigo. Ele é um dos melhores. A frequência dele é 3 GHz ou 3.2. É muito bom. Só que é nanografias 65 nanômetros. E eu tentei colocar um quadricore, porque era uma placa DDR3, e eu coloquei o 8500 também, que é dos melhores. Então o que acontece? Ela não aceita acima do 5800. Você pode pôr o 7500, que todo mundo conhece. Não aceita o 7500, não aceita o 8500. Então ela só aceita processador abaixo dos 5000. Então, e outra coisa, memória DDR3. Eu coloquei essa memória DDR3 aqui. Por isso que você tem que ter processadores sempre, quando vocês for testar uma placa-mãe da 775, você tem que ter um processador que você tem certeza que sobe em qualquer placa. Normalmente a gente usa um Celeron, um Pentium-D, ou um processador série 4000, ou então você põe um processador da série 6000. Porque assim, a série 4000 vem 4300, 4400, 4500, 600, aí depois vem os 5000, 5200, 5300, 400, 500, assim por diante. Depois vem os 6000. O 6750 é o mais alto possível da tecnologia antiga, é a frequência 1333. Depois do 6000 vem 7000, 8000, 9000, assim por diante. Então vai testar uma placa-mãe dessa, 775, guarda um processador série 4000 ou série, nem os 5000, 4000 e 6000, que são tecnologia antiga. O 4000 e o 6000 vai subir em qualquer placa, ou então um Celeron. Então o que aconteceu? Coloquei o processador aqui, não ligava de jeito nenhum. Aí coloquei a memória, também não ligava. Olha o que acontece da memória. A memória DDR3, as memórias DDR3 tem 1066, que é muito difícil de achar, que essa PC3 aqui, ó, 8500, ó. Essa PC3 8500 é frequência 1066. Depois vem a 10600, que todo mundo conhece, que é frequência 1333. E depois vem a frequência 12800, que é a frequência 1600. Então o que acontece? Essa placa-mãe eu coloquei a mais baixa, que era essa frequência 1066, que está dizendo aqui, ó, 1066. Só que essa 8500 aqui, ela não é muito boa, não funcionou. Aí eu coloquei a 12800. A 12800 eu sabia que não ia servir mesmo. Aí eu coloquei a 10600, que é a frequência 1333. Então quando você for testar uma placa-mãe 775 DDR3, pega uma memória Smart, que sobe em qualquer máquina, frequência 10600. Ou você pega, quando você achar, guarda uma memória positiva. É que tem o dedão lá. A memória positiva, ela é ruim. Ela deixa o computador lento, mas sobe em qualquer máquina. Então o problema é que não estava ligando primeiro, porque o processador estava errado e depois a memória também. Então se você põe um processador errado com uma memória errada, você colocou duas coisas ao mesmo tempo errado. Aí o que acontece? Você fica trocando o processador não vai funcionar, porque a memória também está ruim. Então você sempre guarda um processador que você sabe que sobe em qualquer máquina. Se precisar, você pode me ligar aí que eu te dou a indicação de qualquer processador para qualquer máquina. Então o que acontece? Você tem que ter certeza que um processador sobe e a memória. Então guarda sempre a memória 10600, que é a 1333 para
placa-mãe 775. Guarda sempre a Smart 10600 e um processador sempre ou Celeron, que sobe em qualquer máquina, que não presta para nada, só para ligar mesmo, ou você guarda, é que você não vai ter. A série 4000 e 6000 é uma série difícil de achar. Então, mas sobe em qualquer máquina. Então, pessoal, é isso aí. Quando você está com dois problemas, ó, eu coloquei dois problemas ao mesmo tempo. Aí nunca que eu vou, porque primeiro eu vou na memória, troco todos os processadores. Como a memória também não está aceitando, não vai resolver nada do meu problema. Aí como eu coloquei o processador já está errado, aí eu vou na memória, troco uma, mas o processador está errado. Então você vai jogar a placa fora. Então é isso aí. Muito cuidado com processador e memória, que ela tem que ser compatível com a placa-mãe. Outra coisa, essa placa-mãe é uma DDR3. Tentei colocar um processador quadricore, não aceitou. Depois tentei, abaixo de quadricore, vem o 8000, que vai até o 8500. É um dual core, mas uma frequência muito alta. Também não aceitou. Aí eu pus o 7500, que todo mundo conhece. Também não aceitou. Essa placa tem que atualizar BIOS para aceitar um quadricore ou pelo menos um 8000. Mas beleza, esse 5800 é um ótimo processador. O Windows 10 roda nele muito bom. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Se inscreve no canal. Até mais.